falar sobre essa evolução do time, como é que você tem visto isso e, claro, antes também do Mundial. Boa tarde. A última derrota foi contra o Capital, para a Copa do Brasil. Não, eu tenho visto, eu sempre sou da opinião que quando se dá tempo e se tem paciência com o trabalho das pessoas e esse trabalho dá indicadores de evolução, eu acho que essa paciência e esse tempo para trabalhar traz sempre bons resultados, na minha opinião. As coisas feitas à pressa e no imediatismo que a sociedade está mergulhada hoje, normalmente não dá bom resultado, ainda mais quando se trata de colocar uma equipa a jogar futebol, colocar 20 e tal jogadores a pensar da mesma forma, com a bola em determinado lugar do campo, seja nós em posse de bola ou adversário, enfim. Eu tinha essa esperança de que as coisas iam ser sempre melhorando, de menos a mais. Sabia que o começo ia ser complicado, ia ser difícil, mas pronto, mas tive e tenho muita confiança no meu trabalho, muita confiança nas pessoas que trabalham comigo e confiança neste grupo também de jogadores. Apesar de muitos terem saído, vieram outros e também há essa questão, porque eu não peguei num grupo igual ao do ano passado. Eu peguei num grupo que trouxe muita gente nova também e também me cabe essa parte de conectar eles dentro e fora do campo. Então, por aí, era uma questão de paciência e de tempo, porque o grupo tem muita qualidade, o nosso trabalho tem qualidade e as coisas vão começar a aparecer gradualmente. Eu vejo as coisas desta forma, só consigo estar no futebol dessa forma e, portanto, é uma análise que eu faço. Podia ser muito melhor, podia, porque há aqui um divisor de águas no nosso trabalho, que é o jogar em casa e o jogar fora. Isso sim nos tem penalizado. No Brasileirão, na Série A, penalizou-nos por causa da classificação onde estamos hoje. Os jogos fora colocam-nos mais abaixo do que poderíamos estar. Se somos regulares com o que fazemos em casa, se fizéssemos fora. A questão da Libertadores, exatamente a mesma coisa. Deixámos para os 2 últimos jogos em casa porque não fomos tão competentes fora e deixámos essas decisões para casa. Ou seja, aquilo que nós temos de fazer hoje é nivelar as coisas que estamos a fazer em casa, nivelá-las com o que estamos a fazer fora. Só isto, para que o trabalho fique cada vez melhor e a classificação possa subir, porque assim, desta forma, não vamos conseguir lutar, pelo menos no campeonato, que é uma prova de regularidade. Renato, o Marlon disse agora há pouco que parte da evolução foi muito por conta da liberdade que você dá para o elenco, dessa liberdade, e que foi uma coisa gradativa, que foi acontecendo naturalmente. Como que foi esse processo de entendendo e conhecendo cada jogador e como que isso influenciou no time que tem hoje? Impacta um bocadinho na confusão que se faz da forma como eu vejo o jogo posicional, e muita gente faz confusão em relação às bases e aos termos do que é o jogo posicional. Muitas das pessoas pensam que o jogo posicional é os jogadores estarem numa posição e pronto, e não se mexem mais. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver exatamente que há um ponto de partida, mas depois a liberdade é total. E os jogadores custou-lhes um bocadinho a entender isso. De tão sérios e tão profissionais que são, quiseram nos ouvir ao máximo e quiseram fazer exatamente aquilo que nós pedíamos, mas sem entenderem bem, num primeiro momento, a verdadeira essência daquilo que nós pedíamos. Então eles foram muito rígidos e nós depois começámos a explicar que não queríamos cortar com muitas coisas que eles tinham do ano passado, queríamos de facto colocar estas regras do jogo posicional, porque para mim são fundamentais na posse de bola e na forma como agredimos os adversários, como fixamos defesas e libertamos colegas, mas demorou um bocadinho a entender da parte deles que depois desse momento há uma liberdade total e eles às vezes até se esqueciam de ser eles próprios. O Marlon estava preso, quase não chegava à área, o Gregor a mesma coisa, o Arthur muito preso num lado. Pronto, e é o que eu digo, são as tais questões que se vão detalhando e aprimorando dia após dia, com tempo e com paciência. Basicamente foi isso, eles serem eles próprios dentro de uma ideia geral que é a nossa, que para nós beneficia muito as qualidades deles, enquanto jogadores. Renato, hoje o Botafogo conheceu adversários, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, vai enfrentar a LDU na Libertadores, Copa do Brasil, o Bragantino. Como é que você vê esses adversários para essas competições importantes? Olha, é um regresso ao Equador, estou arrepiado. É um regresso ao Equador, porque é um país que diz muito da minha vida, do meu início enquanto
esta aventura depois de sair do Benfica. É um país onde chegámos e fomos imediatamente campeões, onde deixámos uma história e uma marca. O meu celular tem à vontade 50 mensagens do Equador desde que saiu o sorteio, e isso tem muito a ver com a marca que nós deixámos, não só com mídia, com jornalistas, como com adversários e com as pessoas do Independiente, jogadores também. Então é um regresso emocional, não é quanto ao Independiente, mas é em Quito, e uma cidade onde eu vivi durante um ano. É um adversário difícil, é o campeão em título do Equador. Na teoria haveria adversários mais difíceis, sim, mas eu volto sempre a dar o mesmo exemplo. Na teoria o Alianza Lima não teria eliminado o Boca Juniors, portanto lá estamos nós com a teoria a ser contrariada pela prática várias vezes. Para além disso, temos o fator altitude, que é um fator que também condiciona muito as exibições, porque eu já estive do lado de lá a receber equipas brasileiras e sei bem o que eles sofriam. Então, muito respeito pelo nosso adversário. Teremos que fazer um jogo em casa muito competente e conseguir um resultado bom para não termos que ir jogar contra... Já é difícil jogar contra a LDU enquanto equipa, mais difícil será jogar nas condições de altitude. Red Bull Bragantino, eu posso caracterizar o resultado deste sorteio com a classificação do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro e com as exibições que tem feito. Uma equipa que o Seabra conseguiu organizar, porque o Seabra tem tempo para treinar também, diferente, infelizmente para eles, porque não estão nas competições sul-americanas, mas tem um bocadinho mais de tempo para treinar, um bocadinho só, mais tempo para treinar do que nós, e de facto nota-se é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, com muita juventude e com muita qualidade individual, e que tem feito um calendário quase, um campeonato quase irrepreensível. Portanto vai ser uma chave muito difícil, mas eu também acho, se eu agora ligar ao Seabra e perguntar se ele está feliz, ele se calhar é capaz de não estar também. Portanto, faz parte. Renato, você falou há pouco de algumas trocas, de quando você assumiu do elenco e tal, e nesse período agora o Botafogo é natural, alguns vão sair, outros jogadores vão chegar. Sim. Dentro dessas mudanças, você acha que é possível, vai ser mantido assim, um padrão, um patamar? O que você acha que o Botafogo vai apresentar depois dessas trocas que devem acontecer no elenco? Olha, meu querido, eu gostava de responder porque de facto não sei quem vai sair, porque não há nada confirmado, e também não sei quem vai entrar. Fala-se de nomes, é um facto. Eu olho para este tema da seguinte forma, como eu já disse esta semana, há para aí 3, 4 treinadores no mundo que se podem orgulhar de não ter que vender e de dizer não a propostas de 100 milhões. O resto da realidade, todos os treinadores do mundo têm que estar preparados para perder jogadores. Ponto. Se há jogadores que vão sair, significa que nós fizemos um bom trabalho aqui com eles, que desenvolvemos potencial, que é uma coisa que eu fiz sempre por onde passei, desenvolver potencial, pôr os jogadores a jogar cada vez melhor e a equipa igualmente. É uma das funções do treinador, desenvolver talento para depois gerar rendimento desportivo e financeiro. E se eles saírem, muitas das vezes, se eles saírem, feliz por eles, porque muitas das vezes, normalmente o torcedor carrega o ódio todo em cima de quem vende. Não pode vender, não tem que vender, não é? Mas esquecem-se da vontade do jogador, que dá passos se calhar para uma Europa, se calhar dá passos para melhorar financeiramente, e isso não há como segurar, porque eu prefiro não ter um jogador aqui contrariado, percebes? Isso eu não quero, um jogador contrariado eu não quero. Então, se aparecerem as propostas, forem boas para o jogador, para o clube, e o jogador decidir sair, paciência. Segredo disto, saber substituir. E nesse aspecto o scouting do Botafogo, como eu digo, é a prova de bala. Dá-me o seu histórico, não é infalível, como não há nenhum, mas o seu histórico é de muito boas contratações, muito boas reposições. Sai o A, tem que entrar um A mais, se for possível. Melhorar o A que saiu. Esse é que é o nosso desafio. E depois, quando ele chegar, o tempo e o trabalho suficiente que seja de qualidade para que eles rapidamente tenham um entrosamento enquanto equipa e possam voltar a pôr o Botafogo a performar e a lutar pelas competições. Renato, a gente falou aqui de Copa do Brasil, Mundial, Libertadores, mas o Botafogo tem um compromisso contra o Ceará na quarta-feira e é a primeira vez que você pode conseguir uma trinca de vitórias pelo clube. O que representa essa sequência de 3 vitórias, se vier, para o seu trabalho, e qual é a dimensão que esse jogo ganha sendo a despedida da torcida antes do Mundial de Clubes? Olha,
O Renato Manuel Alves Paiva, que é esta criatura que está aqui à vossa frente, é o que menos importa nessa questão do 3 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas, 0. O Renato Manuel Alves Paiva fica orgulhosíssimo que a equipa ganhe, que o Botafogo ganhe, que a torcida fique feliz com essas vitórias, mesmo que não joguemos tão bem como foi o caso de ontem na Vila Belmiro, não jogando bem que ganhemos, que é fundamental isso acontecer, porque também já tivemos jogos em que jogámos bem e não ganhámos. Portanto, o que é mesmo importante é que essas vitórias e o impacto dessas vitórias gere, primeiro, satisfação e alegria na torcida, porque são eles que sofrem muito pelo que se faz aqui. Depois, que essas vitórias tragam ao grupo mais confiança. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor que trabalhar na incerteza das derrotas ou dos empates. E que isso obviamente siga e contribua para nós melhorarmos classificações ou conseguirmos apuramentos. Portanto, basicamente é só isto. E é aquilo que me preocupa, é que tocaste muito bem, o jogo mais importante neste momento é o do Ceará. E não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo, e conheço-os e sei que não vão fazer isso, comece já a pensar em Los Angeles e em Santa Bárbara e no Paris Saint-Germain e no Atlético de Madrid. Há uma grande responsabilidade e eu sempre lhes disse, 3 jogos, 9 pontos. O de Chile, que garantia a vitória, o apuramento, a vitória no Santos e a vitória no Ceará, porque as 3 fariam muito sentido. Ganhar na U de Chile e qualificarmos e depois perdermos no Santos e não ganharmos ao Ceará não me ajuda naquilo que eu quero, que é cada vez melhorar a performance, a qualidade e os resultados da equipa e do clube. Portanto, até aí, olhar com muita seriedade para esse confronto que vem do Ceará. Renato, sei que você está focado no Ceará, mas eu posso falar um pouquinho do Mundial? Como é que você vai conversar com os jogadores sobre a Copa do Mundo de Clubes? O que você espera deles? O que você espera na teoria, na prática? Você já está conversando ou você vai conversar depois do Ceará? Não, porque o Campeonato Brasileiro não permite sequer falar do tema. Não vou mentir, falámos uma vez quando a taça esteve aqui, quando a taça foi exposta aqui no CT, e obviamente gera-te essa conversa, esse friozinho na barriga de, enquanto técnico e enquanto jogadores, disputarmos uma prova da dimensão e da importância que é o Mundial de Clubes. Só o nome já assusta, né? Assusta no bom sentido. Não falei com eles, mas aquilo que lhes vou dizer é que aquilo que nós temos que fazer até à última gota de suor e de sangue, se for preciso, é representar este escudo como o torcedor quer que nós representemos. Depois, se formos melhores que o adversário e ganharmos, fantástico. Se não conseguirmos ser, eles forem melhor que nós, parabéns. O que é inegociável é a imagem, o esforço e a dignidade e o peso e a responsabilidade de representar o Botafogo além fronteiras numa competição desta dimensão gigantesca. Então, portanto, é a única coisa que eu vou pedir aos meus jogadores, e depois desfrutem. Porque não sabemos quando é que é a primeira e a última, pode ser a primeira e muitas, mas pelo menos desfrutem, porque é para isto que nós técnicos e que jogadores trabalhamos todos os dias, para estar sempre nestes patamares de elevada qualidade. Renato, até para a gente poder depois usar o material, né? O contato contigo vai ser ali no Ceará e depois o embarque. Dá para você resumir para a gente o que você acha desse grupo do Botafogo? É um atual campeão da Champions, um time fortíssimo que é o Atlético, né? Um time da casa que tem uma torcida muito fanática lá. Olha, eu já falei esta semana sobre isso. Em vez de olhar aos nomes Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, que geram logo assim esse respeito, eu olho mais aos trabalhos e às equipas. Já disse esta semana que se há dois clubes que definem perfeitamente o que é a definição de equipa, de conjunto, de organização coletiva, é o Atlético de Madrid e este Paris Saint-Germain do Luís Henrique. Porque o grande corte de paradigma do Paris Saint-Germain foi quando deixou de olhar para egos, pagos a peso de ouro e contratados a peso de ouro, e que conseguiram, em alguns anos, a proeza de não ser campeões em França. Repara bem, não serem campeões em França, com tanto dinheiro investido. Então, uma mudança de paradigma com a contratação do Luís Campos, que eu conheço muito bem, é só um dos maiores e melhores diretores desportivos do mundo. As contratações que ele faz falam por ele, e não é por ser português.
e do Luís Henrique, que trouxe uma mentalidade exatamente que eu conheço muito bem de La Masia, que é o coletivo por cima das individualidades. E se há um treinador que quer que a equipa jogue de determinada maneira, ou os jogadores compram essa maneira, ou então é melhor não lá estarem. A história do Mbappé, vamos perguntar, se vocês fossem todos treinadores, todos queriam ter um Mbappé na vossa equipa, não é? Até eu gostava de ter. Agora, a gente tem que perceber é se o Mbappé é jogador para fazer aquilo que o treinador quer ou não, e se vale a pena ter um jogador que faça o que lhe apetece, segundo o que diz o Luís Henrique, atenção, e que isso possa ser nocivo para o coletivo. Então acho que tens de fazer escolhas. E ele escolheu para mim é uma história muito bonita e é uma lição para o futebol contemporâneo atual, hoje. Porque hoje o jogador de futebol tem um poder, para mim, sobredimensionado. Okay? Eles são o mais importante do jogo, para mim são o mais importante do jogo, mas têm às vezes um poder que não pode sobrepor-se àquilo que é isto. Não há nada que esteja acima de um clube, do símbolo, nada. Nenhum jogador, nenhum diretor, nenhum presidente, nenhum treinador, nada. Então nós temos que funcionar dessa forma. E esta é a lição, a grande lição, quando tu vês na final da Champions meninos de 19 anos, contratados ao Rennes, que vêm da base e que não são tão bons jogadores como o Mbappé, pois se calhar não são, mas que fizeram o que fizeram uma verdadeira equipa. O Atlético de Madrid de Simeone é exatamente isto há mais anos. É aquela equipa que chegou a Madrid, é aquele treinador que chegou a Madrid e que passado pouco tempo conseguiu ganhar um campeonato tendo valores a nível individual inferiores ao Real Madrid e ao Barcelona, e conseguiu ser campeão e conseguir ir a finais de Champions, etc. Pela força do coletivo. Eu também vi uma semana do Simeone a trabalhar in loco e percebi de imediato o que é aquela força de que ninguém está acima do coletivo. E portanto é isso que me preocupa enquanto treinador. Vou encontrar não um conjunto de jogadores, mas vou encontrar dois coletivos muito fortes. E é isso que nós temos que contrariar. Como? Com aquilo que eu estou a tentar aqui também. Um coletivo muito forte. Ninguém acima do coletivo. Quanto ao Seattle, joga em casa. Na teoria, vamos voltar ao mesmo, na teoria é o adversário mais acessível, comparativamente com os três, mas isso é teoria. Joga em casa, joga perante o seu público, numa liga que de facto não é tão forte como a Liga Brasileira, mas quando a bola começa a correr são 11 contra 11. Portanto, vamos olhar com o mesmo respeito e a mesma capacidade de trabalho que vamos olhar para os outros jogos igual. Pode. Eu queria te perguntar sobre 3 jogadores já para essa sequência. Se o Bastos, que a gente está vendo treinando ali, a gente tem a oportunidade de ver o treino que a gente consegue ver mais ou menos em que status os jogadores estão. E o Bastos está fazendo um trabalho ali em separado, mas já está treinando com bola, então talvez possa ser uma boa notícia se você vai poder contar com ele para o Mundial. O Cuiabano, que eu também não vi aqui, se você vai poder contar com ele para quarta-feira. E o Jefinho, que não tem sido relacionado, se ele está no departamento médico ou se é só questão técnica mesmo. Não, o Jefinho fez uma cirurgia ao joelho, uma artroscopia por causa de um problema de menisco. E portanto Isso essa semana? Esta semana foi operado, eu creio que sábado ou sexta-feira foi operado aí, portanto vai ter algum tempo de paragem grande, ou relativamente grande. Bastos sim, está a voltar aos poucos e já vai viajar connosco para os Estados Unidos e aí já vai começar a trabalhar com bola e possivelmente poderá ser utilizado num ou noutro jogo. Cuiabano está ali também com um incómodo sobre o Ceará, vamos ver, senão o Léo Condé ficava todo contente se eu dissesse se ele vai jogar ou não vai jogar, e ele vai ter que fazer o trabalho dele como eu faço o meu, portanto aguardemos. E só mais uma coisa, essa semana o Botafogo foi campeão da Copa Rio Sub-20. Queria te perguntar se você acompanhou o jogo, se você tem acompanhado os meninos da base que têm sido elogiados agora, o Yarley, enfim, o Kaique, tem muitos jovens que estão surgindo bem. Sim. Queria te perguntar sobre isso. Eles começaram a trabalhar connosco, o Yarley, o Rafael Lobato, o Kaique, mais um ou dois, trabalharam connosco, depois foram fazer a competição e eu não os quero aqui a treinar e depois a não competir, eles precisam de competir também. Mas obviamente estamos em sintonia, há um diretor de futebol de base, nós temos falado um com o outro e o projeto é exatamente pegar agora em 2 ou 3 meninos e pô-los a treinar com regularidade, porque de facto o Botafogo tem também que olhar para essa vertente, que é aproveitar o que tem em casa, e eu sempre fui
habituado a isso, olhar primeiro para casa, e se não houver vou buscar fora, portanto vamos olhar para eles também. Paiva, o Marlon, ele define o Botafogo como uma busca incansável por melhoria. E você fala constantemente nas coletivas que você quer um Botafogo com várias variações para surpreender os adversários. Talvez de todas as variações que você fez, de uma forma bem simplista, né, para definir, aqui talvez não tenha ainda encaixado é com 3 volantes. O que você acha que está faltando para que essa variação que você tem testado em vários jogos, principalmente quando você começou no Botafogo, para conseguir encaixar? É uma boa pergunta e agora pões-me aqui entre a espada e a parede, porque se eu te responder como quero, vou dar armas aos meus adversários. Ou seja, são 3 volantes de nome e de posição. O Gregor é um volante, o Marlon é um volante e o Alain é um volante de posição específica. A questão é onde é que eles andam dentro do campo, porque podem fazer funções não de volante. E eu, de facto, às vezes olho para esses comentários e para essas análises e o jogador pode ser explorado com as características que tem noutra determinada posição ou noutra determinada zona do campo. E é isso que nós temos feito. Eu não jogo com 3 volantes, isso não é verdade. Jogo com 3 volantes de definição teórica do que é que eles são. Não é? Porque se eu agarrar no John e o puser de 9, ele não é um goleiro, é um 9. Mas ele é goleiro de posição dele, não é? Não sei se me entendes. Eu estou já a falar muito. Mas, portanto, quero premiar quem treina bem, quero premiar quem me dá mais garantias em função das ausências, das lesões, tenho que encontrar soluções, tenho que olhar para jogadores que são muito completos no momento ofensivo e defensivo, porque se o jogador for muito bom no momento ofensivo, sim, vai-nos dar chegadas e vai-nos dar oportunidades, e se não nos der golo, depois, se não for bom defensivamente, pode dar golo na nossa baliza, e depois o Renato é burro. E, portanto, como todos os treinadores no Brasil são. Então, o que o Renato tenta fazer é, aqui atrás, diariamente, quando podemos, e olhar para o rendimento dos jogadores, o momento de forma e as garantias que eles me dão para um único objetivo, que é o meu, que é o Botafogo ganhe. Se você perguntar a 10 torcedores, pá, vamos ganhar os próximos 20 jogos com 3 volantes, de certeza que eles vão dizer assim, ei, de facto eu não gosto, mas está bem, a gente ganha os jogos, não é? E a verdade é que ontem jogámos com 3 volantes e ganhámos. Jogámos com 3 volantes com o Flamengo, não ganhámos. Passou a ideia que eu fiquei contente. Não, eu queria ganhar. Mas curiosamente o Alain foi um dos melhores em campo, ou não foi? Pelo menos pela crítica toda a gente disse que sim. E jogámos com 3 volantes. Portanto, isso às vezes é um bocado, desculpem, não conhecer o que se faz aqui e não conhecer as características dos jogadores ou de como é que o treinador quer utilizar essas características. Porque aqui dentro da cabeça só estou eu, mais ninguém. E as pessoas que trabalham comigo sabem e ajudam-me, às vezes eu mudo de ideias porque os ouço, mas são eles que sabem, são os jogadores que sabem e o produto final só é visto de facto no jogo. Pois se funciona, top, muito bom. Se não funciona, o treinador é burro. Mas é a nossa vida e não há como. Há uma coisa que eu lhe garanto, já disse isto no Bahia, burro eu não sou. Não sou. No meu trabalho, burro eu não sou. Portanto, é o que eu digo, a minha busca incansável, como o Marlon diz, é para que o Botafogo ganhe. Se for como ontem, paciência, jogando mal, que ganhe. Isso é o que eu quero. Tá?